Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 6. Capítulo 56. O chefe do clã Shimura enxugou o suor da testa e disse hesitantemente: Senhor, desde o início desta manhã, o departamento de polícia tem agido como loucos, prendendo membros do nosso clã em todos os lugares por motivos absurdos. Alguns são chamados para interrogatório no departamento de polícia, outros são suspeitos de crimes. Os casos mais graves envolvem Sauro e Iron, que supostamente agrediram membros do departamento de polícia em público. Todos os pedidos do clã para visitar os membros presos foram negados pelo departamento de polícia. Então você acha que os Uchiha estão retaliando porque não ousam me atacar diretamente, mas sim o clã Shimura, certo? Danzou olhou friamente para a cabeça de Shimura. E os Uchiha estão realmente regredindo. Sem dar a Yama qualquer chance de falar mais, Danzou zombou. Pode ir vá direto ao escritório do Hokage e relate isso ao Hiruzen. Ele cuidará disso. O terceiro Hokage definitivamente não irá ignorar essa retaliação flagrante. No máximo, isso causará uma perturbação no clã Shimura, mas no final, serão os Uchiha que sofrerão. Retaliação? Você realmente acha que a tolerância da vila para com seu Uchiha ainda é alta? Ignorante. Você também é tolo de vir até mim em um momento tão importante para um assunto tão trivial. Você não consegue nem lidar direito com essa pequena questão. Você é simplesmente inútil. Enquanto zombava do Uchiha em seu coração, Danzou não se esqueceu de repreender os membros do clã. Líder do clã, o que Lord Danzou disse? Retornando ao clã, Yama foi recebido por Yu. Ele nos disse para cuidarmos disso nós mesmos. Vamos primeiro ao escritório do Hokage e nos reportar a ele. Depois de fazer uma visita especial e pedir ajuda, tudo o que receberam foi ridículo. Yama se sentiu desconfortável. Ele sempre sentiu que Danzou priorizava interesses pessoais em detrimento dos interesses do clã. Parecia que o clã Shimura era dispensável, e o que Danzou possuía era o mais importante. O egoísmo de Danzou era tolerável, mas ele também desconsiderou o clã ao aceitar seu apoio. Típico de alguém que esquece o esforço dos outros assim que termina a refeição. Graças ao terceiro Hokage e aos dois conselheiros mais velhos terem consciência, eles apoiaram o clã Shimura até certo ponto, tanto aberta quanto secretamente. Caso contrário, se dependesse de alguém como Danzou para apoiar o clã Shimura provavelmente seria eliminado sem se beneficiar do apoio de Danzou. Acenando com a mão, Yama disse: Então é isso. Vou até o escritório do Hokage e farei uma visita. Avisarei a todos, não precisam entrar em pânico. Este assunto será resolvido em breve. Os Uchiha não podem continuar assim. Apesar da má atitude de Danzou, pelo menos ele deu um pouco de paz de espírito ao clã Shimura. Yama também acreditava que se o terceiro Hokage interviesse, ele poderia lidar bem com o assunto e avisar os Uchiha para não causarem problemas novamente. Entretanto, o que Shimura não considerou foi que o terceiro Hokage estava sobrecarregado com outros assuntos e não tinha tempo livre para lidar com questões tão triviais. Mesmo que ele quisesse, o departamento de polícia poderia liberar aqueles cujas acusações não se sustentassem. Quanto aos que tiveram acusações confirmadas, não seria tão fácil libertá-los. Deixando o clã para trás, Shimura foi apressadamente ao escritório do Hokage. O terceiro Hokage estava sentado em seu escritório, preocupado. Ele esperava resolver a situação na cidade de Tanzaku com o mínimo de esforço e da maneira mais simples possível, mas estava preso ali com Jiraiya. Ele não queria ficar em Konoha por muito tempo. Ele queria levar Naruto e ir embora, mas o terceiro Hokage discordou que ele levasse Naruto embora. Raramente teimoso, mas quando se tornava, não havia nada que o terceiro Hokage pudesse fazer. Hokage-sama, o chefe do clã Shimura, solicita uma audiência. O que ele quer? Precisando pensar melhor, o terceiro Hokage instruiu especificamente o Anbu posicionado do lado de fora para notificá-lo caso alguém quisesse vê-lo. Deixe-o entrar. Deixando de lado uma pilha de assuntos problemáticos, o terceiro Hokage sentou-se e distraidamente pegou seu cachimbo. Hokage-sama. Entrando no escritório do Hokage e fechando a porta, o chefe do clã Shimura se curvou respeitosamente. O terceiro Hokage, que estava cheio de preocupação um segundo atrás, sorriu de repente. Não precisa ser tão formal. Mandei a guarda Anbu para fora porque os assuntos da aldeia são bastante movimentados, então deve haver momentos de silêncio para descanso e contemplação. O chefe do clã Shimura o bajulou um pouco. O sorriso no rosto do terceiro Hokage gradualmente ficou mais brilhante. Você com essa sua boca, se ao menos o Danzou fosse tão despreocupado quanto você. E Hokage-sama, você está brincando. Envolvendo Danzou, Yama não ousou falar bobagens, então ele apenas riu. Depois de trocar gentilezas por um tempo, o terceiro Hokage ficou sério. Então, líder do clã, você veio até mim com algo para relatar? Finalmente chegando ao ponto. Yama imediatamente adotou uma expressão de raiva e começou a acusar o Uchiha e o departamento de polícia. Hokage-sama, você precisa intervir pelo nosso clã Shimura. Os Uchiha foram longe demais. Eles prenderam injustamente membros do nosso clã e os trancaram na delegacia de polícia, sem deixar nossa família visitá-los. Você está brincando comigo? O terceiro Hokage ficou perplexo. Ele achou que era um problema sério, mas acabou sendo isso? Vale a pena o departamento de polícia prender membros do clã Shimura e fazer com que o líder de um clã ninja venha reclamar no escritório do Hokage? Os membros de qual clã não foram presos? Então, é que os membros do clã Shimura foram presos.
O sorriso que desapareceu de seu rosto mostrou que o terceiro Hokage não estava feliz. Ele pensou que Yama tinha vindo urgentemente para relatar algo importante, mas era só porque membros do clã foram presos. O terceiro Hokage foi capaz de suportar, mas se ele tivesse uma personalidade temperamental, ele já poderia ter xingado. Hokage-sama, não é o que você pensa. Vendo o terceiro Hokage entender errado, Yama explicou apressadamente. Desde esta manhã, o departamento de polícia está de olho no clã Shimura. Muitos membros do clã foram presos ou levados por diversos motivos e exigências estranhas, incluindo um ataque público ao capitão do departamento de polícia. Eles prenderam mais de 1 dúzia de pessoas em um único dia. Está claramente nos mirando. Se membros do clã foram presos pelo departamento de polícia, pode haver muitos motivos, mas prender mais de 1 dúzia em um único dia é suspeito. Deve haver algo suspeito acontecendo. O que o Uchiha está fazendo? Ontem eles prometeram mudar, mas hoje estão piorando as coisas. Espere. Poderia ser por causa de ontem? O terceiro Hokage não era estúpido. Ele rapidamente conectou os eventos de ontem. Dessa perspectiva, parece até compreensível, considerando o quão sensível é a identidade de Danzou. Os Uchiha não poderiam ter Danzou como alvo direto. Como não conseguiram atingir Danzou, eles atacaram o clã Shimura, já que Danzou faz parte desse clã. Após entender isso, o terceiro Hokage começou a tranquilizar o chefe do clã Shimura. Voltem e esperem por notícias. Vou pedir para Fugaku Uchiha vir aqui pessoalmente para explicar. Acredito que em breve teremos uma solução. Para assuntos comuns, o terceiro Hokage não se importava, especialmente agora. Mas as ações dos Uchiha têm sido um tanto exageradas. Se não forem impedidas, hoje pode ser o clã Shimura, amanhã pode ser outro clã ou até mesmo Sarutobi. Capítulo 57. Entendido. Ao ouvir isso, o chefe do clã Shimura mostrou uma expressão satisfeita e saiu alegremente. Chame Fugaku para vir aqui. Sim, Hokage-sama. Recebendo o comando, Anbu foi imediatamente informar Fugaku. Em relação aos incidentes no departamento de polícia, Fugaku estava bem ciente deles, mas os líderes de esquadrão abaixo dele não os relataram. Então ele os tratou como casos rotineiros de segurança pública. Na área de descanso do Esquadrão 3, vários líderes de esquadrão se reuniram. Como um dos líderes, Endo estava um tanto nervoso quando perguntou: Yan, trouxemos algumas pessoas de volta. O que devemos fazer agora? Condená-los imediatamente? O departamento de polícia tinha autoridade para fazer isso. Interrogatório, condenação e depois prisão, seguido pela elaboração de relatórios e envio para o escritório do Hokage. No entanto, essa abordagem não resistiria a uma análise mais aprofundada. Uma vez investigada pelo escritório do Hokage, poderia levar a problemas significativos. Afinal, alguns foram trazidos apenas sob o pretexto de interrogatório. Condená-los? Que condenação? Yan sorriu levemente e perguntou estranhamente: Vocês todos se esqueceram dos procedimentos do departamento de polícia? Yan, não é hora para piadas. O rosto de Endo escureceu involuntariamente. Todos estavam esperando sua decisão. Em vez disso, você está brincando. Yan, agora não é hora para piadas. Todos estão esperando pela sua estratégia. Trouxemos pessoas de volta, então o que vem a seguir? Condenação? Encontrar um pretexto ou uma acusação para prender pessoas e fazê-las cooperar com as investigações era uma coisa, mas condená-las casualmente era outra questão. Todos estavam ansiosos justamente por isso. Uma vez que as pessoas eram trazidas, elas não podiam ser dispensadas facilmente. Eu não estava brincando. Yan conteve o sorriso e disse seriamente: para aqueles com provas insuficientes ou acusações infundadas, nós os liberamos diretamente. Então, sobre o que estamos falando? Sim, se for esse o caso, por que prendê-los? Depois de ouvir as palavras de Yan, todos não conseguiram ficar parados. Quieto. Yan bateu na mesa e gritou: Que barulho é esse? Já que você está disposto a acreditar em mim e confiar em mim, então me escute. Para aqueles com provas insuficientes ou acusações infundadas, liberte-os imediatamente. Para aqueles cujas acusações foram comprovadas, prossigam de acordo com os procedimentos normais. Se estamos procurando confusão, devemos fazer isso passo a passo. Não podemos ir com tudo, caso contrário, não estamos procurando confusão, mas sim provocação. Se não me engano, alguns membros do clã Shimura podem já ter se reportado ao escritório do Hokage. É claro que não podemos impor acusações razoáveis a todos os membros do clã Shimura e eliminá-los, então. Aqueles que devem ser libertados devem ser libertados. No entanto, como se trata de uma segmentação, não podemos liberá-los casualmente. Pessoal, nós temos a iniciativa. Se os soltarmos hoje, podemos prendê-los novamente amanhã. O principal é não dificultar a vida dos membros do clã Shimura. Nossa intenção original ao nos reunirmos aqui não era jogar todos os membros do clã Shimura na prisão. Prossiga com o julgamento para aqueles com acusações comprovadas. Para aqueles com acusações infundadas ou evidências insuficientes. Então solte-os. Prenda-os novamente outro dia ou faça-os cooperar novamente. De qualquer forma, vá com calma com eles. Contanto que a situação não piore, o que o escritório do Hokage pode fazer em questões tão triviais? O terceiro Hokage não continuaria se preocupando com assuntos tão triviais. A propósito, lembre-se de escrever um relatório para aqueles que foram libertados e entregá-lo ao líder do clã. Se os membros do clã Shimura reclamarem, o líder do clã certamente irá ao escritório do Hokage. Dessa forma, ele pode evitar que se meta em encrenca ou seja passivo, além de dar explicações ao Hokage.
Crie problemas e ao mesmo tempo calhe a boca do terceiro Hokage. Libertem aqueles que podem ser libertados. Para aqueles cujas acusações forem comprovadas, o terceiro Hokage não terá nada a dizer. Sabendo que Uchiha estava causando problemas deliberadamente, visando o clã Shimura, desde que não fosse excessivo, o terceiro Hokage só podia fazer vista grossa. Hahaha, é isso. Avise aos membros do clã Shimura que nós, Uchiha, não somos fáceis de lidar. É melhor criar conflitos internos entre eles. A ansiedade e o desconforto nos corações de todos foram rapidamente estabilizados sob a liderança de Yan, como se estivessem tomando uma pílula calmante, e todos foram se preparar. Quanto ao líder do clã que precisava ir ao escritório do Hokage para interrogatório, eles já tinham esquecido disso. O líder do clã não faz nada e não nos deixa fazer nada. Que ele leve a culpa. Isso é demais? Logo, muitos membros do clã Shimura foram libertados após serem presos ou trazidos para cooperar com a investigação. Vendo os relatórios enviados por vários esquadrões, Fugaku ficou em silêncio. Ele sentiu que estava prestes a se tornar o bode expiatório da nova geração. Fugaku, o Hokage-sama está esperando por você. Antes que Fugaku pudesse se recuperar, Anbu chegou. Guardando silenciosamente os documentos em sua mesa, Fugaku seguiu o ninja Anbu até o escritório do Hokage. Fugaku, ouvi dizer que seu departamento de polícia trouxe de volta vários membros do clã Shimura hoje? Ao chegar ao escritório do Hokage, o terceiro Hokage não perdeu tempo e perguntou diretamente. Sim, Hokage-sama. Independentemente de ser essa a intenção de Uchiha Fugaku, neste momento, ele só podia resistir. Fiquei sabendo desse assunto pelos relatórios enviados por vários esquadrões. No entanto, antes de eu chegar ao escritório do Hokage, a maioria dessas pessoas já havia sido libertada. Os que restaram têm acusações contra eles que foram comprovadas e precisam passar pelos procedimentos adequados para julgamento. Se o Hokage-sama achar desnecessário, posso retornar imediatamente e mandar nosso pessoal libertá-los. Já foi liberado? O terceiro Hokage ficou momentaneamente surpreso. Sim, que bom que eles foram soltos. Embora se trate de casos de segurança pública, prender pessoas aleatoriamente sem provas pode ter um impacto significativo e desacreditar a polícia. Quanto aos que têm acusações comprovadas, seguiremos os procedimentos diretamente. Isso era responsabilidade do departamento de polícia, e eles tinham o direito de fazê-lo. Claro, o terceiro Hokage poderia ter ordenado que a polícia os libertasse, mas não precisava. Caso contrário, isso poderia atrair fofocas. Se as acusações fossem comprovadas, eles redigiriam o arquivo do caso e o relatório, e ele poderia analisá-lo mais tarde. Fazendo um grande alarde para obrigar o departamento de polícia a libertar pessoas? O terceiro Hokage não era o guardião do clã Shimura. Ele já lhes havia dado prestígio suficiente ao tomar essa atitude. Fugaku, neste momento a prioridade da vila é obter o perdão do daimyo e lidar bem com o incidente do assassinato. Acredito que você entendeu o que eu quis dizer, certo? Alguma advertência necessária era certamente necessária. O terceiro Hokage não queria problemas desnecessários neste momento crítico. Serei cuidadoso, Hokage-sama. Fique tranquilo, você pode confiar plenamente no Uchiha. Depois de expressar sua lealdade, Fugaku retornou ao departamento de polícia como se nada tivesse acontecido, o que aliviou muitos líderes de esquadrão que estavam preocupados que o líder do clã os questionaria. Em seu coração, ele silenciosamente elogiou Yan e sua crescente confiança nele. Yan disse que não haveria problema e com certeza, nada inesperado aconteceu, nem o líder do clã os culpou. Era como se nada tivesse acontecido. Muitos membros do clã Shimura foram libertados, mas o chefe do clã Shimura não podia estar feliz, porque aqueles com acusações confirmadas ainda estavam no departamento de polícia, especialmente os dois Jounin dos clãs, cujas acusações incluíam atacar o comandante do departamento de polícia na frente de todos. Enquanto o departamento de polícia mantivesse o controle, esses dois Shimura Jounin não escapariam de ir para a prisão de Konoha por um tempo. Capítulo 58. Líder do clã, os Uchiha estão indo longe demais. Eles estão claramente nos atacando. Que acusações absurdas, isso é uma armação. Sejam os Uchiha ou Shimura, em reuniões de clã ou familiares, situações caóticas inevitavelmente surgem. Até mesmo o clã Shimura, conhecido por suas regras rígidas que beiravam o fanatismo, não conseguia evitar discussões acaloradas durante as reuniões familiares. Chega! Essa discussão é inaceitável. O líder enfurecido do clã Shimura repreendeu seu povo em voz alta. Já me encontrei com o Hokage. Agora, tudo o que nos resta é aguardar em silêncio por notícias. Confio que o Hokage providenciará um desfecho justo para o nosso clã. A sala de reuniões ficou em silêncio instantaneamente. Muitos concordaram e estavam dispostos a confiar no terceiro Hokage. Não questiono as intenções do líder do nosso clã ou do Hokage. Só quero dizer que se os Uchiha persistem assim, é por causa dos nossos conflitos passados. E se os Uchiha estiverem determinados a se opor a nós e continuarem nos observando? O que faremos então? Já pensou nisso? Os Uchiha podem prender pessoas, libertá-las e prendê-las novamente amanhã. O que faremos então? Essa foi uma estratégia muito inteligente. A ideia de Yan é simples: manter o clã Shimura sob controle e fazê-lo sofrer de várias maneiras. Qualquer pessoa com visão clara consegue enxergar através das voltas e reviravoltas.
O problema é que mesmo que você perceba, o que pode fazer? A aplicação da lei está em nossas mãos, o clã Shimura só pode resistir. Mesmo que prendam as pessoas e depois as soltem, o vai e vem é suficiente para deixá-los enojados. Deixando de lado as pessoas repugnantes, isso também representará um golpe fatal na reputação do clã Shimura. Aqueles que sabem entendem que os Uchiha estão atacando o clã Shimura para enojá-los, mas aqueles que não sabem não pensam assim. Eles só vão suspeitar dos segredos sujos que o clã Shimura esconde, caso contrário, por que os Uchiha continuariam a persegui-los? Se você é inocente, por que os Uchiha continuariam te atacando? Enquanto essa atitude e suspeita crescerem, a reputação do clã Shimura será diretamente manchada. Você deve saber que manter uma imagem positiva de uma pessoa ou família não é fácil, mas manchá-la é muito fácil. Eles ousam fazer isso. Podemos ir até o Hokage e deixá-lo falar pelo nosso clã Shimura. Não acredito que os Uchiha ousem nos confrontar. Se os Uchiha podem nos atacar, nós também podemos atacá-los. Quem tem medo de quem? Os membros do clã começaram a discutir novamente. O líder do clã Shimura sentiu que seus cabelos brancos haviam aumentado significativamente. Confrontá-los? Se os Uchiha ousarem lhe causar nojo, eles continuarão a assediá-lo. Além disso, escurecimento mútuo, o Uchiha precisa escurecer? Eles são suficientemente negros, ignorando completamente essa retaliação indolor. Para outros clãs, eles ainda precisam se preocupar com retaliações do clã Uchiha, afinal, o clã Uchiha tem pessoas em várias posições na vila. Os Uchiha não têm medo disso. Porque o povo Uchiha trabalha no departamento de polícia ou se envolve em algum negócio familiar, trabalho relacionado, e até se torna ninja comum, juntando-se a equipes ninja. Por onde começar se você quiser atingir esses públicos? Espero que as coisas não cheguem a esse ponto. Yama só pôde observar enquanto os membros do clã discutiam incessantemente, enquanto esperava que os Uchiha estivessem apenas desabafando e não pretendessem importuná-los até o fim. Também esperava que o terceiro Hokage pudesse defendê-los e lidar com o louco clã Uchiha. A perseguição dos Uchiha não terminou. Como Fugaku fingiu não ver, os líderes da equipe abaixo e todo o departamento de polícia se concentraram no clã Shimura. Membros do clã Shimura sempre foram inexplicavelmente levados para a delegacia de polícia e infelizmente não conseguiram resistir. Além disso, depois que o departamento de polícia os levou embora e os trancou por um dia, eles foram liberados e voltaram para casa. No dia seguinte, eles foram encarados maliciosamente novamente. Muitos membros do clã Shimura sentiram que estavam ficando loucos. Por um tempo a discórdia interna dentro do clã aumentou e infelizmente o terceiro Hokage, que o líder do clã Shimura esperava, não os ajudou. Logo reações em cadeia ainda mais aterrorizantes aconteceram. À medida que mais e mais pessoas eram levadas embora, muitos moradores especulavam sobre os atos obscuros que o clã Shimura havia feito para atrair a atenção do departamento de polícia. Uma vez que as sementes da suspeita criam raízes, é caro tentar arrancá-las. Pelo menos por enquanto, o clã Shimura não tem a capacidade de eliminar esses efeitos negativos. Até que Danzou recuperasse sua antiga posição e direitos, o clã Shimura não conseguiu limpar seu nome. Ao mesmo tempo, o terceiro Hokage continuou a trabalhar com Jiraiya, conversando e finalmente obtendo resultados. O confronto entre o mestre e o aprendiz finalmente terminou com a concessão de Jiraiya. Posso levar Naruto embora e ajudar a vila a encontrar Tsunade, mas não posso garantir que conseguirei trazer Tsunade de volta sem problemas. Velho, o passado acabou, mas Naruto é inocente. Espero que a vila consiga limpar o nome dele e dissipar os mal-entendidos. Não quero que ele seja alvo e falsamente acusado novamente. Jiraiya, uma vez que certas impressões são formadas, é difícil mudar a opinião das pessoas. Além disso, Naruto causou muitos problemas. Jiraiya fez tal pedido, e o terceiro Hokage não conseguiu encontrar nenhuma falha. Ele pode ajudar a limpar o nome de Naruto, mas sem revelar a verdadeira identidade de Naruto, é muito difícil preencher o buraco que Danzou cavou. Danzou cavou o poço de forma imprudente e enegrecida, somado aos vários problemas de Naruto, deixou uma impressão extremamente ruim nos moradores. Isso não é algo que pode ser resolvido simplesmente postando um aviso no escritório do Hokage. A menos que todos os fatos sejam tornados públicos, talvez os moradores perdoem Naruto por causa das contribuições feitas pelo quarto Hokage Minato Namikaze à vila. Infelizmente, o escritório do Hokage não pode revelar essas coisas. Depende do esforço das pessoas. Jiraiya entendia as dificuldades do terceiro Hokage e também sabia que algumas ideias teimosas não eram fáceis de mudar, além de Naruto causar muitos problemas. Apenas faça o seu melhor. É impossível para Naruto retornar à vida normal de uma só vez, algumas coisas só podem ser feitas passo a passo, e não devemos ser muito impacientes. Jiraiya não estava com pressa, mas o terceiro Hokage estava. Quando você vai? Não temos muito tempo. Amanhã prometi ao Naruto que faríamos um piquenique. Quando chegou a hora, Jiraiya riu como um idiota. Observando a felicidade que emanava de seu discípulo, o terceiro Hokage engoliu o conselho que já estava em seus lábios. Ah, certo. Jiraiya fez um pedido. Velho, você sabe que a Tsunade tem me evitado e não quer que eu a encontre. Ela tem medo que eu a convença a voltar para a vila. Provavelmente vai levar muito tempo só para mim. Você quer que algumas pessoas te ajudem? Sim. Está tudo bem, mas como o Daimyo levou muitas pessoas. O terceiro Hokage concordou prontamente. Ele precisava urgentemente que Tsunade retornasse a Konoha e tivesse uma boa conversa com o Daimyo.
Capítulo 59. Só que a mão de obra da Anbu é um pouco limitada, então eles não conseguem atrair muita gente. Anbu, Jiraiya acenou com a mão repetidamente. Não preciso da ajuda da Anbu. Deixe o Uchiha Yan me acompanhar nessa viagem. Eu me dou melhor com esse garoto, esqueça Anbu. Tudo bem. Comparado ao Daimyo e Tsunade, os assuntos do Uchiha eram triviais. O terceiro Hokage não hesitou muito e concordou com o pedido de Jiraiya. Então eu vou voltar primeiro. Preciso preparar mais materiais. Naruto está com bastante apetite. Com uma risada, Jiraiya pulou no parapeito da janela, despediu-se do terceiro Hokage e desapareceu. Finalmente estabilizando Jiraiya, o terceiro Hokage finalmente pôde recuperar o fôlego. Depois de descansar um pouco, ele pegou um pergaminho de missão e adicionou temporariamente uma missão de clã para os Uchiha. Os padrões de missão e comissão para cada vila ninja são geralmente semelhantes. A maioria das missões da vila são emitidas diretamente pelo escritório do Hokage, enquanto missões e comissões externas são revisadas pelo Hokage antes de serem enviadas ao departamento de missões para que as equipes ninja as aceitem. Em situações urgentes e importantes, o escritório do Hokage pode designar equipes diretamente para executar missões. Além destas, há missões específicas para clãs ninjas. Essas são missões de clã. Os clãs ninja desfrutam de muitos benefícios e privilégios que os ninjas comuns não têm, mas, em troca, esses clãs devem contribuir adequadamente. As missões do clã são uma dessas contribuições. Se não houver missões de clã designadas, muitos clãs ricos podem relutar em aceitar missões e comissões. Por exemplo, o clã Nara nutriu no Shikasho, assim como os clãs Hyuga e Uchiha. Em Konoha, clãs como os Hyuga e Uchiha estão envolvidos em muitas indústrias. É por isso que os ninjas desses dois clãs não se juntam às equipes ninja ou saem depois de passar nos exames Chunin. O clã Uchiha está bem, mas a menos que os principais ninjas da família Hyuga tenham um pedido forte, eles provavelmente não deixarão a vila por anos. Emissão de missão. Pergaminhos de missão enviados diretamente ao Departamento de Polícia pela Anbu. Deveríamos nos envolver na reestruturação do Departamento de Polícia? Sem saber que seria nomeado para uma missão, Yan ainda ponderava se deveria se envolver na reestruturação do Departamento de Polícia. Desde que Fugaku propôs a reestruturação, não houve progresso até agora, o que levantou fortes suspeitas até mesmo entre os mais velhos da linha dura. Eles estão preocupados que Fugaku, o chefe do clã, aproveite a oportunidade para cortá-los, reestruturando o Departamento de Polícia. Não olhe para Fugaku, o chefe covarde da família que tem medo do mundo exterior e hesita por dentro. Aliás, em alguns casos, a crueldade de Fugaku pode ser impressionante. Uchiha Yan, por favor, vá ao escritório do líder do clã. O líder do clã solicita sua presença. A aparição do secretário do gabinete do líder do clã interrompeu os pensamentos de Yan. Eu vou imediatamente. Sem pensar muito, Yan se levantou e ajeitou suas roupas, dizendo a Izumi: vou ao escritório do líder do clã. Você arruma os documentos e depois pode ir para casa. Vá para casa e passe mais tempo com a titia por mim. Diga oi para a titia por mim, e eu a visitarei outro dia. Realmente, sua mãe estava reclamando há muito tempo, e Izumi havia insinuado isso discretamente, mas Yan tinha muitas coisas para fazer. Apoiado por Izumi gesticulando que não havia problemas, Yan saiu da área de descanso sem olhar para trás e foi até o escritório do líder do clã. Líder do clã, você me chamou? Yan, que chegou ao escritório do líder do clã como de costume, nem havia se sentado quando Fugaku jogou um pergaminho nele. Inconscientemente pegando o pergaminho e dando uma olhada, Yan ficou surpreso. Missão de clã designada? Mas eu lembro que todas as missões do clã deste mês já foram concluídas. A vila atribuirá diretamente missões ao clã, mas também a um certo número de missões. Enquanto estiver concluído, não haverá nada para os Uchiha por um tempo. Agora, aumentando repentinamente uma missão do clã, Yan não gosta desse tipo de surgimento repentino de missões. Sempre dê um sentimento, sendo lamentável. Esta é uma adição temporária à tarefa, e o Hokage designou você para ajudar a completá-la. É uma tarefa especial, e a recompensa é considerada de nível A. Ajudar a completar? Abrindo o pergaminho da missão e dando uma olhada, Yan não conseguiu evitar revirar os olhos. Ele finalmente soube porque de repente surgiu uma tarefa temporária adicional. Acontece que foi uma coisa boa que Jiraiya fez. Não sei qual tarefa executar, mas com Jiraiya assumindo a liderança, isso significa que essa tarefa não será tão fácil de ser concluída. Ou a tarefa é extremamente perigosa, ou a dificuldade da tarefa é muito alta. Além disso, ainda é uma tarefa designada e não pode ser recusada. Leve Itachi com você. Ele precisa de um mundo mais amplo para poder crescer o suficiente. O mundo dos cães. Se você quer que eu leve seu filho para vivenciar isso, aumente sua experiência. Pode deixar claro. Pegando o pergaminho e jogando-o 2 vezes, Yan saiu do escritório do Fugaku. Ele precisa se preparar primeiro. E se for uma tarefa muito perigosa? Yan gosta menos de tarefas que não são controladas por ele e que não conhecem o nível de perigo. É fácil ser enganado por outros ou cair em um buraco projetado por outros. Uchiha Itachi, uma tarefa tão importante como encontrar Tsunade não deveria permitir que pessoas Uchiha participassem. Para algumas pessoas, quase não há segredos no escritório do Hokage. Elas podem receber notícias de qualquer coisa pela primeira vez. Não é o caso. Assim que receberam a notícia, os 2 consultores foram ao escritório do Hokage e queriam persuadi-lo a cancelar a missão.
Para melhor compreensão de Tsunade deve ser o mesmo que Jiraiya, que também é um ninja de nível 3. Assim que ele sair, ele definitivamente poderá completar a tarefa. Só que demora um pouco mais de tempo. Ultimamente, o povo Uchiha, especialmente o Uchiha Yan, tem estado muito ativo. É um pouco ativo. Deixando a caneta de lado, esfregando os olhos por causa da longa espera para ver o documento, o terceiro Hokage riu e disse: "Você veja só à frente. O Uchiha está realmente mais ativo do que antes, mas acho que isso não é algo ruim." "O que você quer dizer?" Eles não entenderam. O objetivo deles não é suprimir os Uchiha? Como o Uchiha pode se tornar ativo, mas isso não é algo ruim? Hiruzen, você está errado. O Uchiha vem atacando o clã Shimura há muito tempo. Agora que o povo do clã Shimura vê o Uchiha, eles precisam se esconder. Não é bom cair assim. O Uchiha pode usar esse método para atingir o clã Shimura, e pode estar atacando outros clãs. Essa também é a razão pela qual os dois consultores estão sentados no escritório do Hokage. Capítulo 60. Todos eles têm suas respectivas famílias os apoiando, e ao longo dos anos, não pararam de atacar os Uchiha. E se os Uchiha usassem as mesmas táticas com suas famílias? O que aconteceria? Embora os conselheiros e anciãos tenham grande poder, eles não podem ir até o departamento de polícia todos os dias para exigir libertações. Veja o clã Shimura, sendo preso, solto e preso novamente. É o suficiente para deixá-lo louco. O pensamento do clã Shimura reclamando e sofrendo constantemente fez com que os dois conselheiros decidissem secretamente parar os Uchiha. Isso não deve acontecer com suas próprias famílias. O clã Shimura está sendo alvo porque Danzou ainda não consegue se estabelecer. O terceiro Hokage ficou furioso com esse assunto. "Estou lá fora limpando sua bagunça, trabalhando incansavelmente, perdendo inúmeras células cerebrais e muito cabelo. E você ainda está causando problemas pelas minhas costas." Os atos deliberados de Danzou contra os Uchiha geralmente não eram nada, mas naquele momento crítico, foram totalmente contraproducentes. A reputação de Konoha já era ruim o suficiente, e ele ainda estava atiçando as chamas. "Diga-me, continuar a atacar os Uchiha agora não está apenas me causando problemas?" Os dois conselheiros não tinham nada a dizer, porque as ações de Danzou estavam realmente causando problemas. Foi justamente porque ele ainda estava causando problemas durante esse período crítico que os Uchiha estavam implacavelmente atacando o clã Shimura. Além disso, Jiraiya pediu ao Uchiha Yan que continuasse a missão pelo bem da vila. Jiraiya não era tolo. Ao coletar informações sobre Naruto, os Uchiha estavam naturalmente envolvidos. Ele sabia que o relacionamento entre os Uchiha e a vila havia chegado a um ponto muito perigoso. E Yan era a pessoa mais proeminente e representativa dos Uchiha ultimamente, então Jiraiya queria levá-lo não apenas para encontrar Tsunade, mas também para conversar com Yan. Ele esperava melhorar o relacionamento perigoso entre a vila e os Uchiha. Um esforço inútil. Entendendo a intenção de Jiraiya, os dois não insistiram que o terceiro Hokage cancelasse a missão. Eles permaneceram verbalmente desafiadores, mas tiveram que admitir que o relacionamento entre os Uchiha e a vila era de fato tenso e perigoso. Os Uchiha podiam causar problemas, mas não quando a própria vila estava em apuros. "E o clã Shimura?" O Tatani perguntou timidamente. O líder do clã Shimura se aproximou dela, mas ela não respondeu. Porque ele primeiro abordou o terceiro Hokage e infelizmente não adiantou, os Uchiha ainda estavam de olho neles. Os Uchiha estavam determinados a atacá-los. Mesmo que ela interviesse, poderia não ser eficaz. Se um aviso dos superiores pudesse ter feito os Uchiha recuarem, a situação não teria chegado a esse ponto. "Vou lembrar Fugaku." O terceiro Hokage franziu a testa, claramente não querendo mais lidar com esse assunto. Se os Uchiha fizessem uma cena maior, o terceiro Hokage certamente avisaria o Uchiha Fugaku primeiro, advertindo-o a manter os Uchiha sob controle. No entanto, o departamento de polícia estava lidando bem com as coisas. Eles fizeram o clã Shimura sofrer, mas não causaram grandes problemas. Então, o clã Shimura pôde suportar isso lentamente. Não é que não queiramos ajudar, mas não há nada que possamos fazer. Vocês têm que se virar sozinhos. É melhor rezar para que os Uchiha se acalmem logo. Assim, eles não vão mais te atacar. O Tatani só conseguia pensar dessa maneira. Na manhã seguinte, ao chegar ao portão da vila na hora marcada, Yan percebeu que havia calculado errado. Itachi já havia chegado, mas Jiraiya não estava à vista. Ele não sabia se Jiraiya tinha dormido demais ou se tinha se divertido demais na noite passada e perdido a hora. "Capitão." Itachi, vestido com uniforme de combate preto, aproximou-se e viu Yan olhando ao redor como se estivesse procurando por alguém. Itachi entendeu que havia outros se juntando à missão além deles. "Sim." Assentindo, Yan caminhou para o lado e encostou-se em uma árvore. "Vamos esperar um pouco, ninguém mais chegou ainda." Itachi ficou em silêncio, esperando. Olhando para o silencioso Itachi, Yan não pôde deixar de balançar a cabeça. Parecia que Itachi só conseguia abrir seu botão de comunicação quando encarava Sasuke Shizui. Desculpe, estou atrasado." Depois de esperar por mais de meia hora, Jiraiya finalmente chegou. Ao ver suas roupas bagunçadas e crostas nos olhos, ficou claro que ele tinha ido a alguns lugares agradáveis na noite passada e dormiu demais devido ao cansaço. Em uma missão com o Lorde Jiraiya? Itachi olhou para Yan. Yan gesticulou para ele e começou a caminhar em direção ao portão da vila. "Ei, espere por mim." Vendo Yan e Itachi indo embora sem esperar por ele, Jiraiya correu para alcançá-los, pedindo desculpas enquanto caminhava.
Estou acompanhando Naruto ultimamente e não saí, então saí ontem à noite, e é por isso que estou atrasado. Parece que o Lord Jiraiya foi a alguns lugares desagradáveis ontem à noite. Itachi silenciosamente adivinhou. Yan deu de ombros indiferentemente. Não precisa de explicações. Divertir-se é melhor do que espiar os outros tomando banho. Pode revelar os detalhes da missão? Algumas missões exigem total confidencialidade, conhecida apenas pelo líder da missão, e até mesmo os companheiros de equipe não sabem da missão. Yan precisava determinar o tipo de missão, então ele perguntou a Jiraiya. Não é exatamente uma missão confidencial. Coçando o cabelo bagunçado, Jiraiya bocejou. Nossa missão é encontrar Tsunade e convencê-la a retornar à vila. O assunto do Daimyo exige a negociação de Tsunade. Então, eles querem aproveitar as conexões de Tsunade com o Daimyo? O plano do terceiro Hokage era muito sensato. Mas então, uma missão dessas para encontrar Tsunade não precisava do envolvimento do Uchiha, certo? Só Jiraiya poderia lidar com isso. Além disso, persuadir Tsunade a retornar à vila era uma tarefa de alta dificuldade, exigindo Jiraiya. Yan e Itachi dificilmente poderiam ajudar. O assunto do Daimyo envolve outras vilas ninjas pressionando Konoha em uníssono com o Daimyo, colocando muita pressão sobre o velho. Então a presença de Tsunade é necessária para enfrentar o Daimyo. Para que as coisas cheguem a esse ponto, não é de se admirar que haja uma pressão significativa. O próprio Yan não esperava que uma mistura de verdade e falsidade nas informações causasse tanto reboliço. Sua intenção inicial era apenas criar problemas para Danzou e o terceiro Hokage, desviando sua atenção dos Uchiha. Quem diria que isso iria piorar tanto? Só se podia dizer que Danzou cavou a própria cova ao não se conter, deixando uma profunda sombra psicológica no Daimyo. A menor provocação. O Daimyo não conseguia ficar parado. As principais vilas como Komogakuri e Iwagakuri também aproveitaram a oportunidade para agitar as coisas, levando à situação atual. Apesar da urgência, Jiraiya não estava nem um pouco ansioso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 61. Vê-lo andar lentamente e depois parar para se lavar o rosto e arrumar o cabelo bagunçado, removendo o cheiro de álcool que poderia matar uma pessoa. Depois de terminar, ele tirou um pouco de carne seca da boca e comeu com gosto perto do riacho. Quer um pouco? Ele gesticulou com a carne seca na mão. Yan revirou os olhos. Não precisa, você pode comer sozinho. A boca de Itachi se contraiu levemente. Agora mesmo, Jiraiya estava se lavando no riacho e imediatamente após se lavar, pegou carne seca para comer, sem esquecer de pegar água com a mão para beber. Você deve saber que o fluxo deste riacho é muito lento. O comportamento de Jiraiya era equivalente a beber a água que ele usava para se lavar e comer carne seca. Jiraiya, acostumado a ser desleixado desde a infância, não se importava em ser odiado. Sentou-se diretamente no chão, mastigando a carne seca e conversando com Yan sobre vários assuntos. A propósito, ouvi dizer que seu clã Uchiha tem tido alguns encontros desagradáveis com o clã Shimura recentemente? O que o Sr. Jiraiya quer dizer com isso? Itachi olhou para Yan, que balançou a cabeça e então se sentou em uma pedra próxima. Tudo bem, é só um pequeno conflito, nada comparado ao Lord Danzou. Afinal, apesar do alvoroço lá fora, Lord Danzou ainda usa vários métodos descarados para atacar os Uchiha, causando-nos problemas significativos. De fato, os Uchiha odeiam Danzou, especialmente Yan Uchiha. Não é de se admirar que ele ousou xingar publicamente no departamento de polícia. Depois de comer alguns pedaços de carne seca, Jiraiya empacotou o resto, dizendo com pesar. Na verdade, depois da noite das 9 caudas, eu também investiguei aquele homem misterioso que dizia ser Uchiha Madara, mas infelizmente não encontrei pistas. Sem nenhuma informação, como uma mosca sem cabeça, encontrar qualquer coisa seria um milagre. Quem imaginaria que esse homem misterioso era Uchiha Obito? Sem mencionar os outros, até mesmo Minato-sensei não reconheceu Obito. Além de Jiraiya, provavelmente ninguém em Konoha discutiria abertamente a noite das 9 caudas com os Uchiha. Yan ergueu levemente as sobrancelhas. Ele podia ver que Jiraiya estava falando sobre essas coisas principalmente para aliviar a tensão entre os Uchiha e a vila. Ele definitivamente não conseguiu persuadir o terceiro Hokage e os outros. Como não conseguiu convencê-los, ele teve que começar com os Uchiha. Não é de se espantar que ele tenha organizado uma missão temporária para o clã, nomeando-o especificamente para participar. Então esse era o motivo. Interessante, os superiores não conseguiram ser persuadidos, então eles escolheram começar com os Uchiha. É engraçado porque Jiraiya também é uma figura de alto nível na vila, só que sem a posição correspondente. Na verdade, ao longo dos anos, nosso clã Uchiha também vem tentando investigar esse misterioso homem mascarado que afirma ser Uchiha Madara. Se não o capturarmos, o mal-entendido entre os Uchiha e a vila será difícil de resolver. Infelizmente, anos de investigação não renderam nenhuma informação valiosa. Yan balançou a cabeça com pesar, apontando diretamente a relação entre o clã e os Uchiha. Devido ao preconceito e à discriminação do segundo Hokage, a relação entre os Uchiha e a vila se deteriorou gradativamente. A noite das 9 caudas abriu ainda mais um abismo entre a vila e os Uchiha. O mau relacionamento entre o clã e a vila foi causado pelo preconceito do segundo Hokage? As palavras de Yan deixaram Jiraiya sem palavras, e Itachi não conseguiu evitar franzir a testa. A maioria das informações que ele tinha indicava que o mau relacionamento entre o clã e a vila era causado pelos Uchiha. Mas Yan disse que era o segundo Hokage, e Jiraiya não refutou.
Shizui poderia estar errado? Yan fingiu estar com dor de cabeça. Na verdade, estou muito confuso agora. Espero que a rixa entre o clã e a vila possa ser resolvida, mas não sei por onde começar. Os Uchiha estão sempre cercados de vigilância, rejeição e esconderijo. As tarefas importantes dos Uchiha são monitoradas onde quer que eles vão. É muito difícil sair da vila, e conseguir um emprego arranjado pela vila é ainda mais difícil. O incompreensível é que quando os Uchiha se sacrificam pela vila, quando os Uchiha sangram pela vila, aqueles que deveriam ser heróis da vila não recebem recompensas e tratamento correspondentes. Em vez disso, seus méritos são registrados discretamente, até mesmo ocultados. Como devo responder? O roteiro não deveria ser assim. Yan descreveu uma série de tratamentos injustos que os Uchiha receberam, deixando Jiraiya perdido. Jiraiya, como uma pessoa de alto escalão na vila, por favor me diga o que devo fazer para reparar a ruptura entre o clã e a vila, que é mais profunda que o Vale do Fim. No final, Yan jogou a bola de volta para Jiraiya. Você quer facilitar o relacionamento entre a vila e os Uchiha, para evitar que ambos os lados se aproximem de um limite perigoso? Então, por favor, mostre a Uchiha um caminho claro. O que os Uchiha devem fazer para eliminar mal-entendidos, para fazer com que os superiores parem de nos monitorar para apagar esse preconceito? 1. Jiraiya sentou-se de pernas cruzadas, apoiando a mão direita no joelho, com a palma da mão aberta e apoiando o queixo parecendo preocupado. A pergunta de Yan era difícil de responder. Era uma batata quente. Itachi, com alguns traços de expectativa nos olhos, também esperava pela resposta de Jiraiya. Jiraiya, uma pessoa de alto escalão na vila, uma figura tão importante, deveria ser capaz de dar uma resposta direcionada. Apoiando o queixo e murmurando por um longo tempo, Jiraiya finalmente riu sem jeito. Haha, essa pergunta é um pouco preocupante. O velho e os outros têm seus preconceitos, o que é errado. Mas os Uchiha também têm seus problemas. Deixando de lado o homem misterioso da Noite das Nove Caudas, os próprios Uchiha não são pacíficos, os linhaduras são sempre um problema. Os linhadura querem resolver os problemas por meio de um golpe, o que só vai aprofundar os mal-entendidos e os conflitos com a aldeia. Então, se os linhadura pararem de incitar golpes, e os Uchiha conseguirem lidar com eles, fazê-los desaparecer, o preconceito da vila contra os Uchiha desaparecerá. A vila não mais os perseguirá ou monitorará. É isso que você quer dizer? Jiraiya estava rindo sem jeito, e Yan, aproveitando o momento, distorceu suas palavras em um golpe forte. Espere, embora eu quisesse dizer que os linhadura não deveriam agir de forma imprudente, não foi isso que eu quis dizer. Jiraiya entrou em pânico porque os olhos de Yan e Itachi já estavam cheios de intensa intenção assassina, aparentemente prontos para atacar os radicais do clã. Espere, não tenha pressa, não foi isso que eu quis dizer, eu só... Jiraiya explicou rapidamente, mas quanto mais ele explicava, mais confusa sua mente ficava. Finalmente, ele percebeu que não poderia retirar o que havia dito. Negar isso significaria que ele não era diferente do terceiro Hokage e dos outros. Admitir isso significaria que se os Uchiha realmente lidassem com os linhadura e não conseguissem o que eles queriam, ele, Jiraiya, seria o grande culpado. Como esperado. Balançando a cabeça em decepção, Yan se levantou e deu um tapinha em suas roupas, dizendo, já era hora, devemos partir. Capítulo 62. Observando Yan se afastar sem olhar para trás, seguido de perto por Itachi, Jiraiya sentiu vontade de se esbofetear. Só conseguiu seguir Yan e Itachi, desajeitadamente. Yan não prestou atenção em Jiraiya atrás dele. Levantou a mão e deu um tapinha no ombro de Itachi, virando levemente a cabeça. É difícil aceitar? Sim. Itachi assentiu honestamente. Poucos minutos antes, ele tinha um vislumbre de esperança em relação a Jiraiya. Infelizmente essa esperança agora estava destruída. Ironicamente Jiraiya, que não ousava prometer e até se envergonhava, queria usar Yan para consertar as relações entre a vila e os Uchiha. Isso foi um tanto irônico. Hahaha, acostume-se. Ele queria encontrar um buraco para rastejar. Vergonhoso, muito vergonhoso. Jiraiya sabia que tinha realmente errado hoje. No período de tempo seguinte, Jiraiya se comportou calmamente, procurando seriamente por qualquer vestígio de Tsunade. Originalmente planejando que Yan e Itachi ajudassem a fazer recados, ele acabou coletando informações sozinho, enquanto Yan e Itachi basicamente ficavam ociosos na pousada ou hotel. Além da própria Tsunade, talvez os únicos que a conheciam melhor eram Jiraiya e Orochimaru. Jiraiya coletou informações específicas. Contanto que Tsunade não se escondesse em um lugar remoto e desabitado, ela eventualmente seria encontrada. Coletar informações sobre Tsunade não foi difícil, apenas dar uma volta pelos cassinos já renderia bastante. Na quarta cidade que eles alcançaram depois de deixar Konoha, Jiraiya reuniu com sucesso informações relevantes. Alguns dias atrás, um certo Ovelha Gorda perdeu desastrosamente no antro de jogos da cidade. A maioria dos cobradores de dívidas foi até sua porta tarde da noite, apenas para encontrar um lugar vazio. A cidade de Kajimachi, nomeada em homenagem a uma árvore com galhos caídos. Em uma taverna remota, Shizune chorava silenciosamente agarrando sua pequena bolsa, implorando. Uá, Lady Tsunade, não podemos mais jogar. Ou não teremos dinheiro para acomodação e refeições. Shizune, confie em mim mais uma vez.
Garanto que venceremos desta vez e pagaremos todas as dívidas. Bebendo bastante, Tsunade, com o rosto vermelho, persuadiu Shizune como uma patife, na esperança de arrancar as últimas economias do bolso de Shizune e depois ir ao cassino jogar algumas rodadas. Ninguém sabia se ela conseguiria empatar ou ganhar dinheiro. Não, eu não acredito mais nas palavras de Lady Tsunade. Shizune agarrou sua carteira com força, balançando a cabeça repetidamente, indicando que não confiaria nela mesmo que o céu caísse. Shizune, que não queria dormir nas ruas, recusou-se a entregar suas últimas economias. Inesperadamente suas mãos tremeram, e a carteira caiu suavemente nas mãos de Tsunade. Ei, ei! Segurando a carteira encolhida, Tsunade sorriu triunfantemente, parecendo exatamente um velho bandido provocando uma jovem. Devo entrar? Se eu entrar agora, Tsunade vai me bater e ficar com meu dinheiro? Do lado de fora da porta, Jiraiya torceu as mãos, hesitante, relembrando algumas experiências inesquecíveis, como as recompensas das missões Sannin serem perdidas diretamente para uma certa ovelha grande e gorda. Além disso, suas economias foram acidentalmente roubadas por uma certa ovelha grande e gorda, deixando-o sem nada. Atrás de Jiraiya, Yan e Itachi ficaram sem palavras. Incapaz de suportar a observação, Yan chutou Jiraiya por trás. Oh! Com um grito, Jiraiya voou direto para a taverna. Yan assentiu satisfeito, dizendo, nada mal, apenas a força necessária. Vamos, nossa missão está cumprida. Vamos comer alguma coisa e encontrar um lugar para descansar. Encontrar Tsunade significava que a missão de Yan e Itachi estava completa. Quanto a como Jiraiya persuadiria Tsunade a retornar para Konoha, isso dependia das habilidades de persuasão de Jiraiya. Alguém entrou desajeitadamente na pequena taverna e atraiu a atenção de todos, incluindo Tsunade e Shizune. Jiraiya. Ao ver Jiraiya se levantar do chão com o rosto vermelho, Tsunade não conseguiu evitar de apertar os olhos. Ela provavelmente já tinha adivinhado porque Jiraiya tinha vindo aqui, pelo bem dos assuntos de Konoha. Chefe, traga outra mesa de pratos e mais 2 garrafas de vinho. Embora ela não estivesse interessada nos assuntos de Konoha e não quisesse se preocupar com eles, já que Jiraiya havia chegado, alguém pagaria a conta. Portanto, Tsunade decidiu descaradamente extorquir uma quantia de Jiraiya. Assim como Shizune tinha medo de dormir nas ruas e era mesquinha com seus pedidos, alguém pagou a conta, e agora ela podia comer com vontade. Sério, garoto, eu lembro de você. Ameaçando Yan com os olhos, Jiraiya se aproximou de Tsunade. Yan sentou-se com Itachi na mesa ao lado e acenou para o chefe. Traga alguns pratos especiais e faça isso rápido. Tudo bem, senhores, por favor, esperem um momento. O dono da taverna gritou alegremente. E petiscos para a mesa ao lado, junto com 2 garrafas de vinho. O que você está fazendo? Inicialmente, Tsunade pretendia apostar algumas rodadas, mas perdeu o interesse com a chegada de Jiraiya. Ela entregou sua carteira para Shizune. Agarrando sua carteira com força, Shizune quase caiu no choro de alegria. Ela conseguiu economizar seu último dinheiro. Embora ela pudesse extorquir dinheiro de Jiraiya desta vez, e amanhã? Depois de amanhã? Se Lady Tsunade estivesse de mau humor e não quisesse ganhar dinheiro, então não haveria dinheiro para entrar, e não haveria dinheiro para entrar, e mesmo ficando nas ruas. Realmente era muito difícil. Pensando na situação que poderia acontecer no futuro, Shizune não pôde deixar de suspirar tristemente. Isso, há quanto tempo não nos vemos, Tsunade. Até mesmo espiãs podem ser enganadas do lado de fora e podem ser vistas de todos os tipos de ventos fortes e ondas grandes, e eu tenho sido livre e fácil por décadas. E a única coisa na frente de Lady Tsunade pode ser transformada em um idiota. Por favor, divirtam-se, senhores. Tsunade queria o vinho, e ele foi enviado primeiro. Girando a tampa, Tsunade pegou a garrafa e bebeu a maior parte do saquê de uma só vez, depois colocou a garrafa no chão, satisfeita. Olhando para a mesa ao lado, ela sorriu para Jiraiya. Faz muito tempo, mas eu não esperava que você estivesse aqui com o povo do Uchiha. Para encontrá-lo o mais rápido possível, deixei o velho emitir uma tarefa e os trouxe para encontrá-lo. Jiraiya explicou casualmente, querendo sentar ao lado de Tsunade. Pouco antes de se sentar, ele notou Tsunade franzindo a testa para ele. Instintivamente, seu corpo saltou, movendo-se rapidamente em direção a Shizune. É mais ou menos isso. Considero você sensato. Tsunade assentiu satisfeita, continuou bebendo, Shizune engasgou e apressadamente deixou Jiraiya se sentar. Senhor Jiraiya, por favor, fui para a mesa ao lado. Fale o senhor. Apertado entre Jiraiya e Tsunade, é sem dúvida muito desconfortável. Então Shizune decidiu correr para a mesa ao lado para comer. Que azar. Você não se senta na mesa ao lado e vem aqui para uma refeição grátis? Yan olhou para cima e para baixo sem ser educado, sentou-se diretamente à mesa com Itachi e disse educadamente, Senhores, olá, eu sou Uchiha Yan. Olá, sou Shizune. Shizune sorriu e o cumprimentou, seus olhos se afastando do rosto de Itachi e pousando na gola de Yan. Como o traje de batalha era personalizado, o emblema da família não era bordado nas costas, mas na gola. Capítulo 63. Olhando para o emblema do clã Uchiha, Shizune não pôde deixar de se lembrar de um antigo colega de classe, apelidado de O Último Lugar, que era o menos Uchiha de todos. Uchiha Obito. Pensando no destino de Obito, Shizune suspirou quase imperceptivelmente. Enquanto ela organizava seus pensamentos, um rosto bonito de repente aumentou em suas pupilas. Ele está vindo. E ele está chegando rápido, seus rostos quase próximos o suficiente para se tocarem. O que está acontecendo aqui?
Itachi, que estava sentado em silêncio ao lado, viu Yan repentinamente mover o rosto em direção a Shizune, e suas pupilas não conseguiram evitar dilatar. Ele pensou consigo mesmo. Será que o capitão tem sentimentos por esse veterano? A proximidade assustou Shizune tanto que ela se inclinou para trás, caindo no chão com um baque, sem saber se seu traseiro poderia estar machucado. O que você está fazendo? Por que chegou tão perto de repente? Atordoada por alguns segundos, Shizune finalmente recuperou a compostura e pulou do chão, esfregando o bumbum. Ela encarou Yan, seus grandes olhos redondos quase lançando fogo. Esse cara é tão rude, chegou a aproximar tanto o rosto do meu. É isto. Tsunade piscou sem expressão, seus olhos turvos pela névoa induzida pelo álcool. Yan poderia ter alguma ideia sobre Shizune? Bem, ele simplesmente se aproximou com ousadia, ele é muito corajoso. Jiraiya começou a se entregar a pensamentos fofoqueiros, imaginando coisas descontroladamente. Eu vi você me encarando, fiquei com medo de que estivesse cansado, então me aproximei para deixar você dar uma boa olhada. Yan disse impacientemente. Meu? Olhando para você? Shizune ficou um pouco confusa. Será que estava? Não parecia. Ela estava olhando para o emblema do clã Uchiha no colarinho dele, embora o colarinho estivesse realmente perto do seu rosto. Ah, então Shizune gosta desse tipo de coisa. Com a mente um pouco confusa, Tsunade finalmente entendeu e exclamou. Shizune, embora eu não seja contra você namorar, você deveria encontrar alguém mais próximo da sua idade. Esse garoto é vários anos mais novo que você, mas ele parece muito bonito. Tsunade acrescentou dando uma avaliação justa a Yan. Eu não. Lady Tsunade, você está falando bobagem. Shizune ficou nervosa, correndo rapidamente para o lado de Tsunade corando enquanto explicava. Acabei de ver o emblema do clã Uchiha e ele me lembrou de um antigo colega de classe. Não fiquei olhando para ele. Eu entendo. Se você gosta dele, vá em frente. Eu te apoio. Tsunade assentiu repetidamente indicando que entendia. Entenda minha cara. Shizune estava quase chorando. Jiraiya caiu na gargalhada, segurando a barriga. Eu entendi errado? Yan olhou de lado para a gola tão perto do seu rosto. Bem, não posso culpá-la por isso. A coleira está naturalmente perto do meu rosto. Se você olhar para este ponto, eu naturalmente pensaria que você está olhando para o meu rosto. Um mal-entendido, mas Tsunade ganhou mais material para provocar Shizune. Antes de terminar a refeição, Shizune corou várias vezes. Depois de comer, Yan se levantou decididamente e saiu para dar uma volta, seguido por Itachi. Sem perceber Shizune, que há muito tempo havia se tornado um avestruz, Jiraiya olhou para Tsunade com um olhar complexo. Tsunade, volte comigo. A vila precisa de você. Tique. As palavras de Jiraiya divertiram Tsunade. Com um sorriso autodepreciativo, Tsunade ainda segurava a garrafa de vinho. Sou apenas alguém com hemofobia severa. Os assuntos da aldeia não têm mais nada a ver comigo. Vamos beber, chega de falar desses problemas. Tsunade já ouvirá falar dos acontecimentos na Terra do Fogo há muito tempo. Afinal, o assunto era amplamente discutido em todos os lugares. Ao ouvir a notícia, Tsunade não conseguiu conter o riso. Isso é realmente interessante. Gostaria de saber quanta verdade há nisso. Apesar do humor, Tsunade não tinha intenção de se envolver. Voltar para Konoha? Esqueça. Para ela, Konoha era apenas um lugar de tristeza. Com essas palavras, Jiraiya, que havia preparado uma série de argumentos, não pôde deixar de ficar em silêncio, acompanhando Tsunade bebendo incessantemente. As garrafas de vinho vazias sobre a mesa se multiplicaram. Tsunade, que não tomava uma bebida tão relaxante há muito tempo, soluçou satisfeita, semicerrando os olhos. Se era por embriaguez ou proposital, ela não sabia dizer. Se você trouxe o povo Uchiha para cá, receio que seu propósito não seja apenas me encontrar. Não consegui esconder isso de você. Jiraiya fez uma cara amarga. Shizune, fingindo ser ignorante, silenciosamente aguçou as orelhas enquanto se sentava ao lado. Uchiha Yan, Uchiha Itachi, um é um gênio bem conhecido no clã Uchiha e até mesmo na vila, e o outro é uma estrela em ascensão que representa os Uchiha. Ninguém imaginaria que esse garoto pudesse dissolver uma facção interna dentro dos Uchiha em tão pouco tempo e ganhar o apoio de um grande número de membros do clã. Quanto mais deslumbrante a sua performance, mais inquieto o velho fica. Então, eu queria testá-lo de vez em quando, conversar com ele sobre a vila e os Uchiha. E o resultado? Jiraiya riu ironicamente. Eu levei uma bronca. Os olhos de Tsunade, que estavam semicerrados, gradualmente se arregalaram com um sorriso em seus olhos castanhos. Então até você, Jiraiya, tem dias assim? Conte-me mais, estou ficando interessado nesse garoto chamado Uchiha Yan. Eu sabia que você gostava de fofoca e sabia que você riria de mim mais tarde. Revirando os olhos impotente, Shizune não tinha o direito de recusar, nem queria recusar as histórias de Tsunade ou Jiraiya sobre o que havia acontecido na estrada. Tosse haha. Tsunade, que estava bebendo, borrifou água no rosto de Jiraiya, tossindo 2 vezes antes de cair na mesa, rindo muito. Você continua o mesmo Jiraiya de sempre, mas onde está sua antiga perspicácia? Você foi educado ao contrário. Você deveria pensar em quem são o velho e o Danzou. Eles são pessoas que se agarram às coisas e não as soltam. Não é algo em que você deva se intrometer. Mas esse garoto não está errado. Danzou e o velho exageraram um pouco. Mas você não pode culpá-los. Eles são pessoas naturalmente desconfiadas, e com o incidente da Kyuubi, é inevitável que os Uchiha estejam sob vigilância e precauções. Tsunade se conteve, não criticando nem mesmo seu segundo avô, Tobirama.
O preconceito contra os Uchiha começou com Tobirama, mas o preconceito de Tobirama era mais pessoal do que contra a vila, e ele herdou sua vontade do terceiro Hokage e de Danzou, que jogaram diretamente contra os Uchiha. Mas esse garoto é realmente bonito. Shizune, você quer pensar nisso? Você não está ficando mais jovem. Jiraiya cambaleou enquanto se virava para Tsunade. Quem pensaria em assuntos sérios quando, de repente, Tsunade chega e faz uma parada brusca, forçando uma mudança de assunto. Lady Tsunade, eu disse que não é assim. Shizune estava ficando louca. Jiraiya só conseguiu sorrir sem jeito, não por educação, mas por constrangimento. Ele não queria intervir naquele assunto. Tsunade, vamos direto ao assunto. Espero que você volte comigo. Pare com isso. Mesmo sem mim, Konoha continua bem. Mesmo que a situação na Terra do Fogo seja muito séria, o velho consegue dar um jeito de lidar com isso. É só uma questão de rasgar rostos, contanto que o daimyo não seja estúpido, eles não vão realmente se separar da vila. Capítulo 64. Cortar financiamento? São apenas ameaças vazias. Veja bem, aos olhos dos outros, a Terra do Fogo é um grande pedaço de gordura. Se Konoha não tivesse poder militar suficiente para deter os outros, esse grande pedaço de gordura já teria sido devorado há muito tempo. Contanto que o daimyo não seja tolo, ele não faria uma coisa tão estúpida. No máximo, é pressão, turbulência, só para fazer Konoha se curvar primeiro. Se eles realmente levarem Konoha longe demais, também não será bom para o daimyo. Ufa! Com um som de goles de água, Tsunade se apoiou na mesa. Em menos de 20 segundos, um leve ronco pôde ser ouvido. Jiraiya. Se ele não conhecesse tão bem a personalidade de Tsunade, Jiraiya poderia duvidar que ela estivesse fingindo dormir. Na verdade, Tsunade realmente adormeceu, não fingiu. Bebendo demais, ela se encostou na mesa, atordoada, completamente inconsciente. Tudo bem, vamos com calma. Suspirando, Jiraiya só pôde deixar Shizune carregar Tsunade e encontrar um lugar para descansar. Tentar persuadir Tsunade sobre esse assunto não podia ser apressado. Apesar de dizer para ele ir com calma, Jiraiya estava ansioso no dia seguinte quando enfrentou Tsunade, que estava sofrendo de uma dor de cabeça terrível e parecia completamente desanimada, caída na mesa devido à ressaca. Não era porque ele estava preocupado com a saúde de Tsunade, mas porque a conversa de ontem a fez lembrar de um passado infeliz. Ontem, mesmo que Tsunade estivesse bêbada, ela pelo menos deu a ele uma chance de conversar. Mas hoje Tsunade, tomada por um péssimo humor, não só não fez nenhum progresso, como o próprio Jiraiya acabou se tornando uma carteira ambulante. Veja, as pessoas presas pelas emoções são assim, valorizam tanto o afeto quanto o amor. Para Yan, essa declaração inexplicável de Itachi é um tanto incompreensível. Nesse ponto, ele não conseguia entender a dor de Tsunade, porque as pessoas com quem ele se importava ainda viviam bem. As únicas coisas com as quais ele podia se preocupar eram sua família e sua aldeia. Depois de resistir várias vezes, Jiraiya finalmente explodiu. Tsunade, não podemos mais continuar assim. A vila precisa de você, e o tempo que nos resta está se esgotando. Raramente Jiraiya demonstrou alguma resistência diante de Tsunade. Ele bateu palmas na mesa, inclinou-se e olhou para Tsunade, esperando que ela acordasse um pouco e parasse de viver bêbada todos os dias. Não apenas ficar bêbada todos os dias, mas também pensar nas coisas infelizes do passado quando está bêbada em um loop infinito, levando-a a um beco sem saída. O que há de errado comigo? Com os olhos ligeiramente semicerrados, Tsunade, segurando uma garrafa de vinho na mão, inclinou a cabeça para trás. Originalmente, a baixa pressão que envolvia apenas Tsunade de repente envolveu Jiraiya. Porra! Diante do olhar penetrante de Tsunade, Jiraiya inconscientemente encolheu o pescoço. A atitude firme que ele acabará de criar desmoronou instantaneamente. Isso fez com que Shizune, Yan e Itachi, que estavam sentados ao lado, arregalassem os olhos. Depois de alguns dias se dando bem, Yan e Shizune gradualmente se tornaram familiares, mas o relacionamento de Itachi com Shizune ainda era o de um veterano e um júnior. Embora Itachi tentasse muito mudar a si mesmo, ele ocasionalmente mostrava um sorriso forçado. Oh, parece que o mestre Jiraiya vai falhar novamente. Shizune não conseguiu evitar cobrir o rosto, sentindo-se envergonhada. É tão constrangedor. Achei que você pudesse ser durão, mas no final, isso? Prefiro acreditar que o sol nasce no oeste. Yan comeu calmamente. Embora fosse inesperado, enquanto a pessoa amada de Jiraiya ainda fosse Tsunade, ele não conseguiria se impor diante dela. Comer não é tarefa dele de qualquer forma, não importa se ele consegue ou não. É mais importante encher o estômago primeiro. O mais importante é que se trata de gasto público, todas as despesas são cobertas pelo mais belo sapo sábio Jiraiya. Pelo menos ele acha que é o mais bonito. Minha autoestima sempre foi muito boa. Balançando a cabeça, Yan decidiu continuar comendo. Itachi assentiu profundamente em concordância, concordando plenamente com as palavras de Yan. É melhor prestar atenção se Jiraiya pode ser durão ou não. É mais importante encher seu estômago primeiro, para que Tsunade não tenha vontade de comer. Seu pirralho, você tem algum problema comigo? Jiraiya recuou e Tsunade, que não estava feliz em seu coração, ouviu a frase de Yan. Prefiro acreditar que o sol nasce do oeste, e de repente olhou feio para Yan. Estou apenas comendo arroz, porque o fogo da guerra veio até mim. É preciso admitir que a sorte dela foi muito boa, justamente quando Tsunade precisava de alguém que concordasse e a apoiasse. Yan olhou para Jiraiya da mesma forma, ergueu as sobrancelhas e disse:
Não, se eu tivesse passado pela aprovação dos meus antecessores, acho que passaria a vida inteira vagando por aí, sem nunca mais voltar para Konoha. Ah, Tsunade não conseguiu conter o riso. Isso é me culpar ou ter pena de mim? Você realmente ousa dizer isso, garoto? Jiraiya deu um tapa na testa, inclinando-se lentamente em direção a Yan sem deixar rastros. Se Tsunade de repente fizer algum movimento contra Yan, ele pode recuar um pouco, caso contrário, os dois começariam a brigar assim que falassem, o que seria muito divertido. Depois de beber todo o vinho restante de uma só vez, Tsunade colocou a garrafa de vinho de lado e se virou para Yan, levantando a mão e acenando levemente com o dedo indicador. Embora eu tenha passado por uma experiência miserável, não cheguei ao ponto de precisar que um pirralho tenha pena de mim. Se não estiver convencido, pode tentar me persuadir. Contanto que consiga me persuadir, não garanto mais nada, mas resolverei pessoalmente os problemas entre os Uchiha e a vila. Dizendo isso, Tsunade olhou para Jiraiya com desdém. É constrangedor, nem mesmo essa pequena promessa pode ser feita, eu realmente me arrependo. Por que de repente estou em apuros? Existe algo tão bom? Yan ficou surpreso. Tsunade realmente lhe fez uma promessa tão grande que parece que Jiraiya revelou algumas de suas grandes conquistas. Aos olhos de quem está de fora, Uchiha Yan é apenas uma pessoa que trabalha duro para sua família. Na verdade, tudo o que ele fez foi por si mesmo, e sua família ficou em segundo lugar. Se não fosse pela situação perigosa do Uchiha, que poderia virar a qualquer momento, Yan não se incomodaria com os problemas da família. Esses forasteiros não sabem disso, então, aos olhos dos outros, Yan é uma pessoa leal à família e que trabalha duro por ela. Clique. As pupilas de Itachi se contraíram levemente e os hashis em sua mão quebraram. As palavras de Tsunade causaram-lhe um grande impacto. Buscar a paz entre a família e a aldeia é o que Itachi sempre desejou. Agora, alguém deu essa esperança. Inconscientemente, Itachi virou a cabeça. Ele estava ansioso para saber se Yan se juntaria ao exército para persuadir Tsunade. Uma promessa promissora, mas infelizmente inútil. Capítulo 65. Nem vamos falar de Tsunade, aquela mulher que é tão teimosa e presa em seus costumes que é difícil convencê-la. Em segundo lugar, mesmo que Yan use sua língua afiada para persuadi-la, de que adiantaria? Se Tsunade realmente intervir para mediar, isso pode fazer uma grande diferença. Dizer que ela poderia salvar os Uchiha da beira do abismo não seria exagero. Mas aqui está o problema. Depois que Tsunade vai embora, dando tapinhas nas próprias costas, e retorna à sua vida errante, o que acontece com os Uchiha? Está claro como o dia que assim que Tsunade partir, o terceiro Hokage e os outros continuarão suas operações habituais. Se estiverem mirando nos Uchiha, continuarão fazendo isso. Toda a reflexão e esforço só resultarão em esforço desperdiçado no final. É por isso que, embora Yan esteja ansioso, seus pensamentos não vacilam. O que? Você está com medo? Yan permanece impassível, balança a cabeça e continua comendo. Tsunade ergue uma sobrancelha, continuando a provocar. Você não é o Uchiha Yan, aquele que faria qualquer coisa pelo seu clã? Agora você está recuando? Eu simplesmente não vejo sentido. Parece que esta refeição vai ficar sem ser consumida. Yan pousa os hashis, olha Tsunade nos olhos, cheio de desafio, e diz francamente. Mesmo que eu te convença, o que acontece? Você volta para a vila, cuida dos assuntos do daimyo, ajuda os Uchiha, facilita o relacionamento deles com a vila. E depois? Não pense que estou apenas espalhando medo. Não estou mirando em ninguém. Como você sabe, nosso Hokage e Danzou nunca desistiram de mirar nos Uchiha. Já se passaram décadas e se pudesse ter melhorado, não teria se arrastado até hoje. Esse garoto não se deixa provocar tão facilmente. Jiraiya olha para Tsunade com uma expressão desamparada. Se Tsunade intervir, a situação só poderá ser amenizada temporariamente. Quando ela for embora, as coisas voltarão a ser como eram. A menos que Tsunade fique em Konoha. Mas, isso é possível? Já que não é possível, por que desperdiçar energia e esforço? Então, você não está interessado? Agora mesmo, cheia de provocação, Tsunade de repente perde o interesse. Não, não estou interessado. Yan responde calmamente. A menos que haja uma mudança nas condições, como você se tornar o quinto Hokage ou matar Danzou. Qualquer uma das duas opções funcionaria. Provocação? Eu também sei jogar esse jogo. Vamos lá, vamos ver se a Tsunade ousa aceitar. Se ela aceitar, eu entro em ação. Se não, ela pode continuar bebendo saquê. Você realmente ousa dizer isso? Eu, o quinto Hokage? Ou matar Danzou? Tsunade fica atordoada. Jiraiya tosse um pouco, seu rosto fica vermelho, e até Shizune fica perplexa, incapaz de acreditar que esse jovem bonito e simpático tenha ideias tão malucas. Se Tsunade se tornar a quinta Hokage, sua promessa naturalmente será mantida. Ou se Danzou morrer, enquanto aquela cobra morrer, mesmo que os Uchiha ainda sejam alvos, enquanto eles não se revoltarem, eles poderão viver bem em Konoha. Yan não liga para os olhares chocados de todos e continua. Embora os Uchiha sejam alvos, é apenas um alvo. Danzou é diferente. Ele sempre teve uma ideia maluca para eliminar os Uchiha. Então agora, Tsunade Ime, você está disposta a me fazer uma promessa? Porra! Posso prometer que vou resolver o problema, mas isso não significa que eu queira me tornar o quinto Hokage da vila, ou que eu possa matar Danzou. A provocação saiu pela culatra muito rápido. Tsunade revira os olhos para Yan, e nem se dá o trabalho de responder. Yan suspira e com um toque de decepção em seu tom, diz... Afinal, neste mundo, não se pode confiar nas palavras de uma mulher ou de um jogador. Colidir.
A mesa se estilhaça enquanto Tsunade explode de raiva. Suas roupas estão quase arrebentando pelas costuras de tanta fúria, rasgadas, e ela encara Yan com raiva, gritando. Seu pirralho, o que você disse? Não se pode confiar nas palavras de uma mulher ou de um jogador? Eu só estava dizendo, não se importe comigo. Por favor, não se importe comigo. E andar de ombros, pronto para ir embora. Depois de provocar e depois ir embora, essa sensação é muito estimulante. Não ouse ir embora. Yan tenta sair, mas Tsunade não deixa. Uchiha Yan, é melhor você se explicar para mim. Yan para, se vira e acena com o dedo para a enfurecida Tsunade. Qual o sentido de ser tão claro? O próprio Jiraiya não consegue nem prometer, e você? Você fez uma promessa que não é promessa nenhuma. Precisa que eu seja ainda mais claro? Poxa, que frustração. Tsunade quase não conseguiu resistir e deu um soco em Yan, sentindo uma onda de vergonha e raiva. Mesmo que eu volte para a aldeia, não posso fazer o velho se aposentar. Sua promessa é impossível de cumprir. Você está dizendo que se eu conseguir convencê-lo, você ficará na vila e tentará se tornar o quinto Hokage? Hehehe. De fato, armando uma armadilha, Tsunade ri de frustração. Depois de toda essa conversa, não é só para me manter na vila para garantir que os Uchiha não sejam mais alvos? Garoto, eu entendo você. Já que ousa apostar, vamos lá. Se conseguir me convencer, admito que você é bom. Tornando-se o quinto Hokage? Tsunade não tem esse pensamento. Se tivesse, depois da terceira grande guerra ninja, não haveria problemas com Minato ou Orochimaru. Tsunade estaria disposta a se tornar Hokage, e o terceiro Hokage definitivamente a apoiaria. Às vezes, olhando mais de perto, você descobrirá que o terceiro Hokage é bastante contraditório. Ele valoriza o poder em suas mãos, mas também coloca a vila em primeiro lugar. Claro, também é possível que, sob muita pressão, ele tenha eventualmente escolhido deixar Minato assumir, como uma transição, deixando Orochimaru de lado. Há vários motivos para apoiar Minato, simplesmente porque ele pode afastar Orochimaru, não porque pessoas com corações obscuros não podem se tornar Hokage. Orochimaru fez muitas coisas obscuras, e qual Hokage se manteve limpo? Até mesmo o Kazekage da areia oculta, o Tsuchikage da pedra oculta, o Mizukage da névoa oculta e o Raikage da nuvem oculta, quem pode garantir que eles são limpos? Cada um deles passou por conspirações e derramamento de sangue. A promessa de se tornar o quinto Hokage é irrealista. O objetivo de Tsunade é permanecer em Konoha, garantindo que o relacionamento dos Uchiha com a vila não se desvie para o perigo. Ótimo! Tsunade não tem a ideia de se tornar a quinta Hokage, mas poder permanecer na vila, junto com a promessa que ela fez, já é uma grande concessão. Vale a pena tentar esse acordo, mas primeiro ele precisa convencer essa mulher que está furiosa. Yan organiza seus pensamentos, levanta a mão e gesticula. Embora seja um pouco injusto, devo dizer, Tsunade Ime, como uma criminosa do clã Senju e uma filha desleal, como você ousa vagar pelo mundo shinobi? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.